Agora falando um pouco sobre engenharia econômica, nós temos que o estudo detalhado da engenharia econômica auxilia nas tomadas de decisões estratégicas. Ou seja, toda essa pesquisa que a gente realizou, a gente precisa colocá-la em prática no papel para que a gente veja se há viabilidade desse projeto, se ele é sustentável financeiramente para que haja lucro e retorne, os lucros do investimento. Então, dessa forma, a gente avalia a viabilidade econômica, identificando a oportunidade de melhoria e garantindo a rentabilidade a longo prazo. O fluxo de caixa é a forma mais visível e sustentável de uma empresa mapear seus gastos e lucros. Então, dessa forma, a gente colocou esses valores na planilha para poder mapear esses gastos e lucros. Essa planilha mostra alguns gastos e os lucros referentes à nossa atividade fim. Nós temos como gastos aluguel, que são gastos fixos, custos variáveis como matéria-prima, custos em geral, que são mão de obra, custos únicos, que são insumos, e no caso, nosso lucro. Os custos únicos, nós temos os insumos, e eles só vão ser colocados uma vez, porque são mesas, cadeiras, coisas que a gente não precisa gastar, pelo menos não a curto prazo, de uma forma rápida, para poder continuar a atividade fim. Então seria mais questão de caneta, talher, para o pessoal, colaboradores que forem almoçar, enfim, esses tipos de coisas, de insumos, baldes, enfim. E logo em seguida nós temos os valores, da venda dos 44 mil tijolos, das 44 mil unidades. Como eu falei anteriormente, na sequência, nós não temos os valores dos insumos novamente, porque, como eu disse, eles não são gastos que nós temos que ter toda hora. Então, é um gasto necessário para poder iniciar o trabalho, iniciar o projeto. Dessa forma, nós simulamos aqui 3 meses de funcionamento da empresa, sendo que nos últimos meses nós colocamos somente o gasto, para poder ter uma noção de como ficaria se caso no último mês não vendesse nenhum tijolo. Seguindo a engenharia econômica, nós temos a análise ROI. Essa análise ela é uma métrica que oferece uma análise clara e objetiva do impacto econômico de cada decisão de investimento, maximizar a eficiência operacional e melhorar o desempenho financeiro geral. Se torna uma prática fundamental para impulsionar o crescimento e garantir a sustentabilidade corporativa. Então, essa fórmula, ela basicamente coloca o ganho do investimento menos o seu custo de investimento sobre o custo de investimento. E ele vai te dar uma porcentagem. Essa porcentagem, ela faz com que a gente saiba que para cada real investido a empresa deve obter um retorno em dinheiro. Então, partindo para a fórmula, nós temos que nós precisamos calcular primeiro, o ganho obtido com o investimento, que é a receita das vendas, e venda de 44 mil unidades, que é 110 mil. Portanto, a receita total é de 110 mil. Ou seja, o ROI, ele colocando os valores na fórmula, nós temos 43%. Isso significa que a cada R$1 investido, a empresa obteve um retorno adicional de aproximadamente 43 centavos. E nós também temos o VPL, que também é conhecido como valor líquido atual. É um método que envolve trazer todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento para a data presente e somá-los ao valor do investimento inicial, utilizando a taxa mínima, TMA. Agora, a gente pode calcular o VPL de 3 meses, costume, seguindo esses passos. Nós primeiro identificamos o fluxo de caixa, depois a gente aplica uma taxa de desconto, depois calcula o VPL. Ou seja, a gente já tem essa fórmula aí a seguir. Substituindo os valores na fórmula, nós temos que 202 mil é o lucro, que indica o lucro, esperado, resultado em VPL. Esse valor ao final da fórmula, ele significa que o lucro líquido esperado resulta em um VPL positivo. Simplificando, um VPL positivo, ele significa que
que existem condições da receita ser maior que as despesas, e a operação apresenta boa rentabilidade. Finalizando agora, nós temos o payback, que é uma métrica financeira utilizada para calcular o tempo necessário para recuperar o investimento inicial realizado em um projeto ou empreendimento. Dessa forma, nosso investimento inicial foi de 76 mil. Então, esse payback ela é uma métrica para calcular o tempo necessário para a gente recuperar esse investimento. O payback da questão está dividido o valor do investimento inicial pelo quanto lucrou no período desejado. Então, pela fórmula, seria o investimento de 76 mil sobre o lucro. E nós temos um payback de 0,3, isso em 3 meses. Portanto, o payback da Keystone, considerando o investimento inicial de 76 mil e o lucro de 207 mil no período desejado, é aproximadamente 0,3 anos, ou aproximadamente 4,3 meses. Isso significa que a empresa recuperará o investimento inicial em cerca de 4 meses e meio. Então, isso mostra que a empresa ela é realmente sustentável financeiramente e ambientalmente.